Bom, este experimento tem umas características experimentais muito interessantes. Então vamos ver algumas delas. Vamos começar aqui pela fonte. Bom, a fonte que eu estou usando, vocês não estão vendo aqui, mas eu estou colocando esse voltímetro na saída da fonte. Se você reparar, eu vou até abaixar aqui o fundo de escala para ficar mais crítico, o valor da tensão fornecida pela fonte é muito instável. Isso acaba refletindo na tensão entre os terminais da lâmpada e a corrente que atravessa a lâmpada. Então repara que a instabilidade da fonte gera uma tensão e corrente instáveis na fonte. E nesse caso até que está bem zerada a nossa ponte. Mas pode acontecer de alguma mudança na fonte, alterar a situação do problema e alterar o equilíbrio. Por que alteraria? Porque aqui a lâmpada tem outra característica interessante. A resistência desse filamento depende da temperatura. E quanto maior a tensão, ou oscilações na tensão, fazem variar a tensão e a corrente nessa lâmpada, nesse filamento da lâmpada, e isso faz variar a resistência da lâmpada e afeta o equilíbrio da ponte. Então tudo aqui está muito interligado e nós vemos toda essa instabilidade. Tá? Em especial, aqui a fonte, eu estou vendo que está marcando aqui no display da fonte 1,2 volts e aqui está em torno de 0,91. Então é difícil a gente controlar a estabilidade. Então vamos tomar algumas medidas para ajudar isso aí. A primeira é a seguinte: bom, eu vou confiar mais no meu voltímetro do que na informação que vem da fonte. O voltímetro é um instrumento que eu confio, então eu vou usá-lo como referência. Repara, como isso aqui é muito estável, fica difícil ler. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou aumentar o fundo de escala e repara que senão fica um pouco mais estável. Então se agora ele está em torno de 1,0, 1,1 volt ao 0,9, então é mais ou menos 1 volt mais ou menos 0,1. Depende das oscilações da fonte. Se a fonte oscila muito, ele oscila muito. Mas repare que agora ficou mais estável o voltímetro, a tensão na fonte, e eu posso fazer o mesmo aqui para a tensão na lâmpada. Bom, qual a vantagem e desvantagem? A vantagem é que os valores estão mais estáveis, mas a desvantagem é que eu perdi resolução. Agora é um 0,9, não é 0, antes, olha como é que era antes. Antes eu podia falar 1,03 alguma coisa, com 4 algarismos significativos. Não, isso não é verdade, porque repara, qualquer coisa acontece nesses 2 algarismos finais aqui. Então eles não são significativos. Se eles podem variar entre qualquer coisa entre 0 e 9, então não tem nenhuma informação. Então quando eu reduzo, que eu aumento o fundo de escala e reduzo o número de algarismos significativos, o que eu estou fazendo, de certa forma, é jogando parte do lixo fora. Perdi um pouco de resolução? Sim, eu perdi. Mas muitos daqueles algoritmos que eram lixo numérico não aparecem mais. Então eu vejo isso instável. É claro que eu vou ter que atribuir daqui a pouco uma incerteza instrumental. E aqui eu vou atribuir da ordem de 0,1 volt. Mas vamos continuar nossa brincadeira aqui. Por que eu também não mudo o fundo de escala do amperímetro? Ele fica oscilando. Porque eu estou no maior fundo de escala aqui, 200 mA, eu não tenho uma escala maior. Então ele vai ter que ficar oscilando porque o instrumento que eu estou usando não permite aumentar. E outro problema desse amperímetro é o seguinte: se o fundo de escala máximo é 200 mA, eu não posso aumentar a tensão na fonte o quanto eu quero, porque chega uma hora que vai estourar esse fundo de escala. Então se eu passo aqui a fonte para, sei lá, 15 volts, isso aqui vai passar próximo dos 200 mA, que é o fundo do escala do amperímetro. Então, com esse instrumento, eu não posso aumentar a tensão na fonte mais do que, por exemplo, uns 15 volts. Outra coisa interessante é que, eu vou mostrar mais para o final, que essa lâmpada aqui, que você vê que não está acesa, mas passa a corrente por ela. Bom, se eu colocar em torno de 20 volts na fonte, ela começa a acender, o filamento começa a emitir luz. Então isso eu posso fazer desde que eu lembre de tirar o amperímetro da jogada. Por quê? Porque ele só permite 200 mA e quando for emitir luz aqui, a corrente vai ser maior do que 200 mA. Então repare que eu tenho várias coisas amarradas. Bom, se eu quiser aumentar agora a tensão,
Olha que interessante, quando eu aumento a tensão, repara aqui na minha ponte o que vai acontecer. Conforme eu aumento aqui, ela sai do equilíbrio. E se eu continuar aumentando, ela vai estourar o fundo de escala. Então, o que eu preciso fazer? Mexer aqui no na minha década de resistores para poder voltar ao equilíbrio. Então, eu tenho que buscar um novo valor aqui desse resistor para que volte ao equilíbrio. E lentamente ir subindo o valor. Então, se eu quiser aumentar, está em 2,3 volts. Se eu quiser aumentar um pouco mais, então repare que eu estou estourando o fundo de escala. Eu vou ter que aumentar aqui. Então, vou aumentar para um valor, por exemplo, aí, em torno de 4,3, 4,4 volts, e eu vou buscar o novo equilíbrio. Mas repara, quando eu acho equilíbrio, o que acontece? Continua passando corrente pela lâmpada. Ela continua esquentando, continua mudando a resistência, continua desequilibrando a ponte. Então, eu tenho que esperar uma condição de equilíbrio para poder finalmente ajustar a década, vamos dizer, fazer um ajuste fino da década. Então esse experimento exige que eu ligue o circuito com calma, ajuste fundo de escala, varie aqui o meu reostato para chegar no equilíbrio, espere a lâmpada equilibrar a temperatura dela, consequentemente a resistência, para depois observar. Então vamos supor que essa seja uma situação de equilíbrio. Se eu quiser aumentar um pouco mais a tensão, repare, eu tenho novamente todo esse processo. Saiu do equilíbrio, eu vou começar a recuperar o equilíbrio aqui. Tá? Vou esperar um pouquinho. Então aqui eu estou entre 710, vamos tentar os 700. Então vou tentar uns 690, vou aumentar um pouquinho aqui. Tá? Então, opa, já estamos chegando perto do equilíbrio. Então vamos supor que seja esse, mas eu espero, porque agora tem que esperar a lâmpada novamente entrar em equilíbrio térmico, definir a resistência e tudo mais. Então repara que é um processo que vai me exigindo muitas idas e voltas aqui para poder definir bem qual que é o valor que eu estou trabalhando aqui no meu circuito. Então aqui um novo valor. Então, em torno aqui de 790, 780, está no meio, então eu posso começar a vir aqui. E vou deixar até equilibrar. Ok? Bom, vamos aumentar um pouquinho aqui, daqui a pouco. Tá, então toda essa instabilidade reflete nos dados experimentais. Por quê? Porque eu vou usar como incerteza instrumental do meu voltímetro, que está ligado à fonte, 0,1 volt. Esse 5 pode não ser 5. Olha, cada vez que a fonte oscila, muda muito todo o equilíbrio do circuito. Então aqui eu vou assumir uma incerteza de 0,1 volt. Nesse aqui eu vou assumir também uma incerteza de 0,1 volt. Esse é o voltímetro que mede a diferença de potencial na lâmpada. E esse miliamperímetro, eu vou assumir aqui uma incerteza de 1 miliampere. Apesar dele mostrar o vírgula algo, esse número aqui eu vou desprezar. Eu vou trabalhar com a incerteza aqui, ó, na casa da unidade. Então, eu vou adotar como 1 miliampere. E a minha década, esse algarismo aqui, praticamente afeta muito pouco. Então, eu vou considerar algo sempre centena, dezena, e vou adotar a incerteza instrumental da minha década como 5 ohms. E assim eu consigo definir a minha ponte. Eu já vou medir, eu tenho o valor experimental dos dois resistores fixos, eu posso medir e ter assim todo o controle sobre as incertezas do meu experimento. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou administrando uma característica, uma propriedade triste, infeliz, concordo, eu gostaria que tudo fosse estável, principalmente a fonte. Mas, mesmo nessa situação, eu consigo administrar esse problema e trabalhar com as incertezas.